Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, receba a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, após, aleluia, Jesus ele ser batizado nas águas, a Bíblia vai dizer que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele vai ser levado, aleluia, ao deserto para ser tentado. A Bíblia vai dizer que, tendo jejuado Jesus 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E nesse intervalo, ele foi tentado algumas vezes. A Bíblia não diz exatamente todas as vezes, mas a Bíblia mostra que ele foi tentado algumas vezes. E tendo sido ele tentado, o adversário, nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele aparece para Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E nós sabemos que Jesus vai declarar: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente tira por essa passagem, por a tentação de Jesus, a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. A gente, aleluia, nós corremos atrás do pão, corremos atrás do alimento, corremos atrás, aleluia, do perecível. E muitas das vezes esquecemos da palavra, esquecemos, aleluia, do buscar a Deus. E a própria palavra que diz que a gente precisa dela. O próprio Jesus, ele declarou, dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que muitas das vezes a gente não dá o crédito devido. Palavra essa que muitas das vezes é ministrada, é falada, é pregada, e a gente não quer dar ouvido, a gente não quer dar crédito. A gente, aleluia, muitas das vezes a gente rejeita ela. E por assim só fazermos, temos também sofrido, temos muitas das vezes padecido, porque Deus usa os seus filhos, usa os seus servos, usa o seu povo para falar com a gente, para falar conosco. E a gente não dá a devida importância à palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é só a palavra escrita, mas é a palavra de Deus aquela falada. É verdade que existem também muitos falsos profetas, existem também muitos enganadores, existem muitas falsas profecias, muitas falsas visões, muitas falsas revelações. Há no nosso meio também lobos, há no nosso meio também mercenários, há também falsos profetas, aqueles que profetizam só para agradar o ser humano, só para agradar a carne, só, aleluia, para ser elogiado, para ser bem visto pela sociedade, para ser bem visto, aleluia, por aqueles que lhe ouvem, por aqueles que lhe escutam. Mas louvado seja Deus, há também homens e mulheres de Deus na terra. Há homens e mulheres de Deus, disso eu não tenho dúvida, que busca a Deus com sinceridade, que busca a Deus com retidão, que busca a Deus, aleluia, e falam com retidão, e falam também com honestidade, falam exatamente aquilo que Deus manda. Principalmente, aleluia, a gente não quer dar crédito quando é uma correção, quando é algo para nos corrigir, quando é algo para nos colocar na posição, quando é algo que vem contra as nossas próprias vontades. Mas Jesus disse, aleluia, que aquele que quiser vir após ele, negue a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se. Tome a sua cruz e venha. Temos que tomar a nossa cruz, temos que abandonar o erro, mais difícil que possa parecer. Por mais difícil que possa parecer. Nossos erros, as nossas falhas, nossas iniquidades, os nossos pecados. Temos que nos esforçar a cada dia para abandonar. Daí, mas não é fácil, daí, mas não é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas também não é impossível. Não é impossível, aleluia, nós abandonarmos as nossas falhas, os nossos erros, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Também não é impossível que a gente venha abandonar, que a gente venha largar. Basta pedirmos a Deus graça. Pedimos socorro ao Senhor. Porque se a Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Jesus disse: olha, conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente buscar a Deus, Deus é poderoso para nos libertar. E nós estamos, aleluia, acostumados com tantas mensagens terrenas, tantas mensagens, só as coisas aqui da terra, que Deus vai dar, que Deus vai prosperar, que a porta vai estar se alargando, você vai dar uma oferta, Deus vai multiplicar, vai te dar 100 vezes mais, que quando é uma mensagem mais dura, é uma mensagem de repreensão, é uma mensagem para abandonarmos os erros, abandonarmos o pecado, muitas das vezes a gente não quer dar crédito, a gente não quer dar ouvido, porque é uma palavra dura, porque é uma palavra
de repreensão para nossas vidas. Mas que a gente possa entender, aleluia, como o próprio Jesus disse a Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra. Não é de algumas, não é de um pouquinho, não, mas é de toda a palavra. E que a gente possa nos esforçar e entender a cada dia, pedir a Deus o discernimento, o entendimento de quando é Ele que está falando. Entender quando é Deus que está falando aos nossos corações, quando é Deus que está falando às nossas vidas. A gente possa, aleluia, entender que o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário foi para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados, a remissão, aleluia, da nossa alma. Falho nós somos? Com certeza nós somos falhos. Eu erro e erro muito. Falho e falho muito. Mas Deus, Ele é misericordioso. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele sustenta em nossas mãos, nos dá graça para caminhar na sua presença. Basta nós fazermos a nossa parte, basta nós, aleluia, nos esforçar para estar na sua presença. Rejeitando aquilo que o inimigo tem para oferecer. E é o próprio adversário, ainda no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, na tentação de Jesus, o inimigo, aleluia, pede para que Cristo se ajoelhe e lhe adore. E ele, em troca, lhe daria todo o reino da terra. Todo o reino da terra, aleluia, o inimigo lhe daria, se ele o adorasse, se prostrando, o adorasse. E hoje, no nosso meio, hoje o que mais ouvimos são mensagens de coisas terrenas. São mensagens apenas de coisas desta terra. E a Bíblia diz, se nós esperarmos em Deus só nessa vida, somos mais infelizes desta terra. A palavra nos adverte para que nós não venhamos confiar só no perecível. Jesus, ele disse, não trabalhai só pelo pão que perece. Não é só pelo pão, não é só pelas coisas perecíveis, mas que a gente possa também se preocupar, ter a preocupação da nossa alma, porque um dia nós iremos, o nosso corpo irá tombar. Um dia nós iremos descer a sepultura se Cristo não voltar e não formos arrebatados. O nosso corpo irá descer a sepultura, iremos dormir e descansar no Senhor. E como será, aleluia, no porvir, no futuro? Como será na eternidade? Se esperarmos em Deus só nesta vida, se esperarmos em Deus só nessa terra, então que a gente possa, aleluia, se apegar a cada dia na palavra, que a gente possa cada dia se pegar em Deus, buscar a sua presença, a sua face, buscar a sua graça, a sua misericórdia, na certeza do agir, do trabalhar do eterno. Que Deus tenha de misericórdia das nossas vidas e que a gente possa se apegar nas Escrituras Sagradas. Meu irmão, minha irmã, se eu posso te dar um conselho, esse conselho é: busque em Deus o discernimento espiritual. Busque em Deus o discernimento para que você não seja enganado, para que você não seja iludida com falsas mensagens que é só para massagear o ego, com mensagem, aleluia, que é só coisas perecíveis, mensageiros que não têm a preocupação com a tua alma, com a tua salvação, que não tem nenhuma preocupação se você está ou não em comunhão com Deus. Porque Jesus, aleluia, a palavra do Senhor nos ensina para santificarmos corpo, alma e espírito. Seguir a paz com todo, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos, não é com alguns, é ter paz com todos e a santificação. São essas duas coisas, aleluia, que nós precisamos ter em mente em nossas vidas. E mensagens, aleluia, que não se preocupam. Mensageiros que não se preocupam, aleluia, se você, como está a sua vida com Deus. Então vigie, peça a Deus entendimento, peça a Deus discernimento. Porque o que a gente vê é quando alguém combate o pecado, homens e mulheres que se dizem servos de Deus, que querem viver, aleluia, de qualquer jeito, que querem viver de qualquer forma, o que faz é combater. O que fazem
é discriminar, é rejeitar, é perseguir. Como se a Bíblia, aleluia, ela nos desse o direito de viver de qualquer forma, o direito de vivermos de qualquer maneira. Em Malaquias está registrado. E outra vez vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O cristão, toda a vida foi conhecido por onde ele passava. Todo o tempo o cristão foi diferente. Por onde ele passava, ele era diferente. Por onde ele passava, ele era reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Coisas que nós estamos perdendo nos dias atuais. Se nós pegarmos um judeu, um homem judeu, uma mulher judia, aonde for, pode ser o lugar que for, pode ser na rua, pode ser num shopping, pode ser numa multidão, eu te garanto que você vai saber discernir. Eu te garanto que você vai saber entender que ela é uma mulher judia, que ele é um homem, ele é um homem judeu, porque ele é diferente. E assim também é para sermos nós como servos de Deus. Assim também é para sermos nós, louvado seja Deus, é para ter em nossa vida o brilho, a graça do Senhor, a presença de Deus. E essa diferença nós estamos perdendo com o passar do tempo. Com o passar dos dias nós estamos perdendo essa identidade. Se nós formos para um hospital, o hospital por mais cheio que ele esteja, eu tenho certeza que você vai entender, você vai conseguir discernir, reconhecer o médico no meio da multidão. Você vai conseguir reconhecer. Só que se nós formos para um shopping, se nós formos, aleluia, para um evento, a gente não consegue. Porque ele vai estar igual a todo mundo. Ele vai estar igual a todo mundo. Porque no hospital é o local de trabalho dele, na clínica é o local de trabalho dele. Então ele vai estar diferente, vai ser diferente. As suas vestes vão ser diferentes. Então nós vamos entender, vamos reconhecer o médico, o enfermeiro, vai ser diferente. Se ele estiver no meio estiver num shopping, nós passamos por ele desapercebido, nós não sabemos quem é. Só que o crente, aquele que serve a Deus, não. Aquele que serve a Deus, aonde chegar, ele é diferente. O homem de Deus, a mulher de Deus, aonde chega no meio de uma multidão, alguém vai olhar e vai dizer, você é crente, né? Ainda que não fale nada, mas vai saber que é. Vai reconhecer. Se nós, aleluia, de verdade, andarmos conforme as Escrituras, andarmos conforme a palavra de Deus, se tivermos na nossa vida a presença do Eterno, se tivermos a presença de Cristo, do Espírito Santo em nossas vidas, vamos ser diferentes. Por onde nós passar. Então, meu irmão, minha irmã, vigie. Vigie, aleluia. Peça a Deus discernimento. Porque as coisas da terra são perecíveis e nada nós vamos levar. Não trouxemos nada para essa terra e nada também nós vamos levar. Mas, aleluia, se buscarmos a Deus, as coisas que necessitamos aqui nesta vida, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele é poderoso para preparar tudo aquilo que nós precisamos nesta terra. E ainda nos garantir a vida eterna. Louvado e agradecido seja o Cordeiro Santo. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dê ouvido quando Deus falar. Dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito a homens e mulheres de Deus que ainda tem nessa terra. Tem falsos profetas? Tem um de monte. É verdade. Mercenário, lobo, enganador, tem de monte. Mas acredite, ainda existe homens de Deus e mulheres de Deus. Aonde você for, tem os remanescentes. Dê crédito, dê ouvido quando o homem de Deus, quando uma mulher de Deus, aleluia, o mais dura que seja a palavra, seja uma palavra de repreensão, seja uma palavra que te faça chorar, que doa na sua alma. Mas a Bíblia vai dizer que Deus corrige e repreende todos aqueles quanto Ele ama. E se está sem disciplina já não é filho, mas é bastardo. Deus Ele ama. Se Ele ama, Deus Ele vai nos corrigir. Quando nós estivermos no erro, Deus vai chamar a atenção. Aldair, mas Deus não envergonha ninguém. Não sei, você acha isso mesmo? Leia o livro do Apocalipse e vê se vai ver que Deus envergonha.
Deus envergonha. É escrito as cartas de 7 anjos, as cartas das igrejas do Apocalipse. E todas elas, ou quase todas elas, foram repreendidas. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende. Eu te pergunto, isso é um elogio? E isso um anjo da igreja. Isso é um anjo da igreja. Quem é um anjo? O pastor da igreja. Cristo repreendendo, aleluia, a liderança da igreja, o pastor da igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende. Senão virei sobre ti e tirarei de ti o teu cartiçal, tirarei de ti a tua igreja. Eis que tenho contra ti que tolera Jezabel. A tolerância, aleluia, ao pecado, a tolerância ao erro. Eu te pergunto, isso é um elogio, imagine, sendo direcionada diretamente para o anjo da igreja. Não foi direcionada por irmãozinho, para a irmãzinha do círculo de oração, por irmãozinho, a irmãzinha do louvor, para o tocador da igreja, para o obreiro. Não, isso aí foi lá para o porteiro, foi para o irmãozinho que fica na porta, recepcionando as pessoas. Não, foi direto para o anjo da igreja. Foi direto para a liderança. Só que nos dias que nós vivemos é que Deus não envergonha ninguém. Não, mas Deus não envergonha. Como assim, meu irmão, minha irmã? Davi cai em pecado, o homem escolhido por Deus, peca, adultera com aleluia, com Betseba. Cai no pecado com Betseba. Manda seu esposo para a frente de um batalhão para morrer. Deus não envergonha? Se Deus não envergonha, por que Deus não deixou em oculto? Por que Deus mandou o profeta falar com ele? Se Deus não envergonha, por que Deus puniu Davi pelo seu pecado, pelo seu erro? E pune Israel ainda até hoje. Até hoje Israel ainda é punido pelo pecado de Davi. Não, mas Deus não envergonha? Não, mas ele é misericordioso, concordo, ele é misericordioso, é o que diz a palavra. Mas Deus envergonha. Agora, se eu e você estivermos na posição, se eu e você andarmos na presença de Deus, estivermos, louvado seja Deus, andando em retidão, ele não tem o porquê. Não tem o porquê ele nos envergonhar, não tem o porquê, aleluia, ele está nos repreendendo. Mas que nós possamos vigiar, examinar, aleluia, a palavra. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que eu e você possamos examinar. E vigiar para não sermos enganados. Vigie, meu irmão, vigie, minha irmã, para que o adversário da minha e da sua alma não nos engane. Amém? Que Deus em Cristo possa estar abençoando a sua vida.